para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Para muitas pessoas, este sermão terá somente um pouco de importância, pois essas pessoas não oram. Temo também que existam outras cujas orações são tão inúteis que, se elas fossem impedidas, não haveria muita diferença material. Ainda é possível que, se essas pessoas forem impedidas de orar, este fato pode acordá-las de uma letargia gerada da sua justiça própria. Meramente dobrar os joelhos em formalidade, realizar uma forma de devoção de uma maneira descuidada, ou não colocar o coração inteiro naquilo, é zombar de Deus em vez de louvá-lo. Seria um tema terrível para se contemplar a quantidade de vãs repetições e orações sem coração que enfadam o Senhor diariamente. Gostaria de solenemente lembrar, contudo, que aqueles que não oram verdadeiramente têm a ira de Deus permanecendo neles. Aquele que nunca busca a misericórdia de Deus, com certeza, nunca a encontrou. A consciência considera que é algo justo que Deus não deva dar para aqueles que não pedem. A mínima coisa que deveria ser esperada de nós é que deveríamos humildemente pedir pelos favores que necessitamos. E se nós nos recusamos a fazer isso, é nada mais que justo que a porta da divina graça deva permanecer fechada enquanto o homem se recusa a bater nela. Orar não é uma exigência dura, é o dever natural da criatura para com seu Criador. A mais simples obediência que a necessidade humana deve pagar, entre aspas, para a generosidade divina. Aqueles que se recusam a rendê-la podem muito bem esperar que um dia desses, quando uma terrível e extrema necessidade surgir, e quando eles começarem a lamentar por sua tolice, que eles escutem a voz do seu insultado Deus, dizendo: entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Provérbios 1, 24 a 26. Uma antiga história fala sobre uma monarca que deu um anel ao seu cortesão favorito, o qual ele deveria devolver caso mesmo estivesse debaixo do desprazer da monarca. Onde esta prometeu que, ao olhar aquele anel, o cortesão seria restaurado ao favor dela. Mais tarde, quando o cortesão foi envolvido em traição, a rainha ansiosamente esperou por aquele anel, mas o anel nunca foi mostrado. E apesar de muito esperar, não foi surpresa concluir que o ofensor era teimosamente rebelde, e assim, uma ordem de execução foi emitida. Se um pecador não clamar pelo nome de Jesus, para a qual a promessa de perdão é dirigida, se ele não dobrar seus joelhos em oração penitencial e pedir o perdão da mão de Deus, ninguém se espante ao saber que este irá perecer em sua tolice. Na verdade, ele nunca foi regenerado. Nenhum de nós será capaz de acusar o Senhor de grande severidade quando ele expulsar eternamente as almas que não oram. Ó, você que nunca ora, eu tremo por você. Deus quisera que você também tremesse por si mesmo, pois existe razão suficiente para isso. Para aqueles que oram, a oração é a coisa mais preciosa, pois é por esta forma que bênçãos incalculáveis vêm para eles, a janela pela qual suas grandes necessidades são supridas pelo Deus gracioso. Para os crentes, a oração é o maior meio de enriquecimento da alma. É a embarcação que faz comércio com o céu e volta para casa, vindo do país celestial, cheio de tesouros muito mais valiosos do que qualquer galeão espanhol já trouxe da terra do ouro. De fato, para os verdadeiros crentes, a oração é tão incalculável que o perigo de tê-la impedida é usada por Pedro como motivo pelo qual os crentes deveriam se comportar com muita sabedoria no ambiente do casamento e da casa. Ele ordena que os maridos coabitem com suas esposas com entendimento e que rendam honras amorosas a elas para que todas as suas orações não sejam impedidas. Tudo aquilo que impede a oração tem de ser errado. Se alguma administração da família ou a falta de administração está injuriando o nosso poder em oração, existe uma demanda urgente para mudança. Marido e mulher devem orar juntos como co-herdeiros da graça divina, e qualquer temperamento ou hábito que impede isso é perverso. O texto poderia ser usado com mais propriedade para estimular os cristãos a serem diligentes a orar em família. E apesar de que eu não vá usar assim nesta ocasião,
Não é porque eu desmereço esta instituição, pois a estimo tão grandemente que nenhuma palavra minha pode adequadamente expressar meu senso desse valor. A casa na qual não tem um altar familiar mal pode esperar por uma bênção divina. Se o Senhor não cobre nossa habitação com suas asas, nossa família é como uma casa sem teto. Se não buscamos a orientação do Senhor, nossa casa é como um navio sem capitão. E a não ser que essa seja guardada pela devoção, nossa família estará num campo sem nenhuma cerca. O triste comportamento de muitas crianças de pais professos é devido à negligência ou à frieza da adoração familiar. E não duvido que muitos juízos têm caído sobre lares, pois o Senhor não é devidamente honrado ali. O pecado de Eli ainda traz consigo as visitações de um Deus ciumento. Aquela palavra de Jeremias carrega a severidade para famílias que não oram. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome. Jeremias 10, 25. Sua misericórdia visita cada família onde os votos noturnos e matutinos são prestados. Mas onde estes são negligenciados, as famílias ficam expostas ao pecado. No velho tempo dos puritanos, dizem que se andasse pela rua Cheapside, você ouviria em cada uma das casas a voz de um salmo em uma determinada hora da manhã e da noite, pois não havia casa onde haviam cristãos professos, onde não houvesse oração em família. Acredito que o baluarte do protestantismo contra o papado é a adoração em família. Tire isso e a instrução das crianças no temor do Senhor, e você deixa esse país aberto, novamente, à teoria de que orações são mais bem aceitas dentro de uma igreja católica. E então você entra na questão da sacralidade de lugares, assim tirando o sacerdócio do pai da família, que deveria ser um sacerdote em sua própria casa. Você cria uma abertura para um sacerdócio supersticioso e deixando o ensino com esses fingidores, inúmeros estragos são introduzidos assim. Se a negligência da oração familiar se tornasse comum em todas as nossas igrejas, seria um dia obscuro para a Inglaterra. Crianças que observam que seus pais praticamente não oram em casa irão crescer indiferentes ao Evangelho. E em muitos casos se tornarão mundanos, se não ateus. Este é um assunto sobre o qual a igreja não pode fazer perguntas acusatórias. Isso deve ser deixado para o bom senso e para o espírito cristão das cabeças das famílias. Eu, portanto, falo o mais enfaticamente possível e oro para que você coloque em ordem a sua casa, para que suas orações familiares não sejam impedidas. Neste tempo, contudo, devo usar o texto para outro propósito e o aplico para os impedimentos que assaltam as orações privadas. Nossas orações podem ser impedidas dessa forma. Primeiramente, podemos ser impedidos de orar. Segundo, podemos ser impedidos na oração. E terceiro, nós podemos ser impedidos de que nossas orações sejam efetivas com Deus. Primeiramente, existe tal coisa como ser impedido de orar. Isto pode ser feito por cair em geral frouxidão e condição indiferente em referências às coisas de Deus. Quando o homem se torna frio, indiferente e descuidado, uma das primeiras coisas que irão sofrer é a sua devoção. Quando o homem doente está em declínio, seus pulmões sofrem e assim sua voz. E quando o cristão está em um declínio espiritual, o fôlego da oração é afetado e o clamor da súplica se torna fraco. A oração é o verdadeiro indicador do poder espiritual. Segurar orações é perigoso e de uma tendência mortal. Você deve depender disto. Tome isso como a coisa mais importante, que quando você está de joelhos é quando você está diante do teu Deus. O que o fariseu era e o que o publicano era em oração foi o verdadeiro critério do seu estado espiritual, do estado do coração deles. Você pode manter uma reputação decente diante dos homens, mas é inútil ser julgado pelo julgamento dos homens. Homens veem somente a superfície, enquanto os olhos do Senhor esquadrinham os recantos mais profundos da alma. Se ele vê que você não ora, ele faz pouco caso da sua frequência nos cultos, de sua confissão em voz alta, de sua conversão. Mas se você é um homem diligente na oração, e se especialmente o espírito de oração está em você, e em adição a isso, em algumas épocas de súplica, o seu coração fala habitualmente com Deus, as coisas estão corretas com você. Mas esse não é o caso quando nossas orações estão impedidas. Existe algo em seu organismo espiritual que necessita ser expulso, ou alguma coisa está fazendo falta e que isso necessita ser resolvido de uma vez por todas.
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, diz Provérbios 4:23. E as orações verdadeiras são uma dessas fontes de vida. Orações podem ser impedidas em seguida por ter muitas coisas para fazer. Nesta era, isso é algo muito corriqueiro. Nós, homens, temos muitos negócios a fazer. Os dias quietos dos nossos contentados antepassados passaram, e os homens atribuem a si mesmo muita labuta. Não contentados a ganhar o suficiente para si e para suas famílias, eles devem ter muito mais do que podem possivelmente usar consigo mesmos, ou que podem usar proveitosamente para com os outros. A sabedoria aparenta dizer que um cajado é o suficiente para um homem andar, mas a ambição não pode ser satisfeita, a não ser que carregue um lote de cajados nas costas. O suficiente é tão bom quanto um banquete, diz o antigo provérbio. Mas hoje em dia, nem o suficiente e nem um banquete satisfará os homens. Eles devem trabalhar e trabalhar, eles devem acumular mais do que pode alimentar milhares de famílias antes que fiquem satisfeitos. Não, eles nem mesmo estão contentados dessa forma. Muitos homens que poderiam prestar um ótimo serviço à Igreja de Deus se tornam inúteis, pois eles quiseram caminhar por uma nova direção nos negócios que tomou todo o seu tempo livre. Em vez de pensar que seu primeiro cuidado deveria ser como posso melhor glorificar a Deus, seu objetivo, que a tudo consome, é estender os braços como mares e agarrar tudo o que há nos litorais. Milhares, centenas de milhares e até mesmo milhões de libras não podem silenciar a ambiciosa sanguessuga que os homens engoliram, o qual continuam clamando: dá-me, dá-me, mais, mais. Muitos adicionam casas a casas, terrenos a terrenos, como se fosse para que eles morassem sozinhos na terra. Ai daqueles cristãos que são infectados por essa mesma febre sobre ganhar mais dinheiro e mais dinheiro. O homem rico na parábola não tinha nenhum tempo para oração, pois ele estava muito ocupado planejando os novos celeiros para abrigar seus bens. Mas ele teve que arranjar tempo para morrer quando o Senhor disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, em Lucas 12:20. Tome cuidado, eu te imploro, com as ambições de outras coisas, como está em Marcos 4:19, com a úlcera das riquezas, com a insaciável ganância que leva os homens ao mesmo engano do diabo. Pois se isso não lhe traz maldade maior, irá te trazer prejuízos suficientes, e suas orações serão impedidas. Nós ainda podemos nos sobrecarregar no ministério, nós ainda podemos ter muitas coisas para fazer na casa de Deus, e então ter nossa oração impedida como Marta, amontoada com tanto serviço. Nunca ouvi ninguém que esteve tão atarefado com oração. Quanto mais nós trabalhamos, mais deveríamos orar, e a oração deveria equilibrar nosso serviço, ou melhor, esta devia ser o sangue de toda a nossa ação, e saturar nossa vida completamente, assim como o orvalho dos céus encharcou a lã de Gideão. Nós não podemos trabalhar tanto se a oração for proporcional ao trabalho, mas temo que alguns de nós fariam muito mais se tentassem menos e orassem mais. Temo ainda que alguns permitem compromissos religiosos públicos a se sobreporem à comunhão privada com Deus. Eles participam de muitos sermões, muitas conferências, muitos estudos bíblicos, muitos ajuntamentos e sim, há muitas reuniões de oração. Todas essas coisas são boas em si, mas todas elas se tornam nocivas quando limitam nossas orações secretas e privadas. A senhora Howe diz que se os apóstolos estivessem pregando no momento da sua comunhão privada com Deus, ela não iria deixar seu quarto para ir escutar os apóstolos. É melhor estar com Deus do que com Pedro ou Paulo. A oração é o objetivo da pregação. E ai daquele homem que, valorizando mais os meios do que o fim, permite que qualquer outra forma de culto empurre suas orações para o canto. Não pode haver dúvida de que, também, as orações são impedidas por haver muito pouco a se fazer. Se você quer uma coisa bem feita, você deve ir ao homem que tem muitas coisas para fazer, pois ele é o homem que fará isso para você. Pessoas que não têm nada para fazer, geralmente, fazem as coisas com uma grande quantidade de confusão. De manhã até de noite, eles desperdiçam o tempo das outras pessoas. Eles são os visitantes, os entrevistadores, as pessoas que escrevem parágrafos atraentes sobre homens públicos, muito frequentemente coisas inventadas em seus próprios tolos cérebros.
Estes são os propagadores da calúnia, que em muita malícia cospem no caráter de bons homens, não tendo nada para fazer. Eles são contratados por Satanás para impedir e injuriar outros. Se tais pessoas oram, tenho certeza que sua preguiça deve os impedir bastante. O homem que tem que ensinar nas escolas carentes percebe que ele tem que clamar por ajuda para dominar aquelas naturezas jovens e selvagens. A senhorita que tem ao seu redor dúzias de meninas às quais ela deve levar ao Salvador, sente que é obrigada a orar por Jane e Ellen para que elas sejam convertidas a Deus. O ministro, cujas mãos estão cheias do santo trabalho e cujos olhos chegam a falhar com vigia sagrada, percebe que ele não pode fazer nada sem estar perto do seu Deus. Se estes servos de Jesus tivessem menos o que fazer, eles orariam menos, mas a indústria santa é o berçário da devoção. Eu disse que nós devemos fazer muito, e não poderia deixar de equilibrar essa verdade, a não ser que adicionasse que uma grande proporção de cristãos faz muito pouco. Deus os deu riqueza o suficiente para que eles fossem capazes de se aposentar dos negócios. Eles têm tempo em suas mãos e ainda têm que inventar coisas para gastar este tempo. E ainda assim, os ignorantes precisam de instrução, os doentes precisam ser visitados, os pobres precisam ser ajudados. Não deveriam eles deixar seu lazer abundante e servir a Deus? Não deveriam eles, então, se apressarem para orar? Gostaria que todos pudessem dizer, como um dos santos do Senhor: oração é o meu negócio, meu louvor e meu prazer. Mas estou certo de que eles nunca farão isso até que o zelo pela casa do Senhor os consuma completamente. Algumas pessoas impedem suas orações novamente por falta de ordem. Eles acordam um pouco mais tarde e têm que correr atrás do seu trabalho durante o dia todo e nunca o alcançam. Eles estão sempre em uma agitação, um dever tropeçando sobre o outro. Eles não têm tempo determinado para se retirar, um pequeno espaço cercado para sua comunhão com Deus e, consequentemente, alguma coisa ou outra aparece e a oração é esquecida. Não, acho que nem tanto esquecida, mas sim arrastada e apressada a uma pequena quantidade. E isso não os traz nenhuma bênção. Gostaria que cada um de vocês mantivesse um diário de como vocês irão orar na semana que vem. E assim verão o quão pouco de tempo que vocês passam com Deus das 24 horas. Muito tempo é gasto em uma mesa. Quanto tempo é gasto no trono da misericórdia? Muitas horas são gastas com homens. Quantas horas são gastas com o seu Criador? Você tem tempo para os amigos da terra, mas quantos minutos você tem com o seu amigo no céu? Você se permite um tempo para a recreação, o que você separa para aqueles exercícios nos quais verdadeiramente sua alma é recriada. Um lugar para tudo e tudo tem seu lugar. É uma boa regra para escolas e casas de negócios, e isto seria igualmente útil em questões espirituais. Outros deveres devem ser feitos, mas a oração não pode ser deixada de ser realizada. Esta deve ter o seu próprio lugar e tempo suficiente para si. Deve ser tomado cuidado para que nossas orações não sejam impedidas, para que em nós não haja omissão ou encurtamento delas. O tempo me obriga a deixar este grande assunto e continuar. Em segundo lugar, nós devemos vigiar para que não sejamos impedidos na oração, quando nós estamos comprometidos com este santo trabalho. Aqui eu irei primeiro pelo mesmo solo de antes, e observar que alguns são impedidos enquanto estão em sua oração por serem frouxos e indiferentes. Um grande impedimento, outros por ter muito ou por ter pouco o que fazer, e outra classe por estar naquela apressada condição de coração, a qual é resultado da falta de ordem. Mas não preciso repetir quando vocês estão tão diligentemente bebendo minhas palavras. Notemos que alguns são impedidos na oração por selecionar um tempo e lugar inapropriados. Existem tempos em que você espera por uma batida em sua porta, então não bata ainda na porta de Deus. Existem horas em que cartas chegam, quando clientes ligam, quando mercadores precisam da atenção, quando trabalhadores precisam de ordens. Seria tolice ir para o seu quarto nestes momentos. Se você é empregado por outros, você não deve apresentar para Deus aquelas horas em que você pertence ao seu patrão. Você honrará mais ao Senhor com a diligência do seu ofício.
Existem tempos que demandam você para as necessidades da família e para o seu chamado obrigatório. Estes já são do Senhor de qualquer forma. Deixe que eles sejam usados para os seus devidos propósitos. Nunca corrompa um dever com o sangue de outro. Dê a Deus e ore naqueles momentos adequados nos quais você espera estar sozinho. Claro que você pode orar em seu trabalho com gemidos silenciosos, e você deve permanecer no espírito de súplica durante todo o dia. Mas estou me referindo agora a tempos que são especialmente devotos à oração. E digo para encontrar um tempo em um local onde você pode estar livre de interrupção. Um garoto piedoso que não tinha lugar em casa para orar foi para o estábulo e subiu no palheiro, mas em breve veio alguém que subiu a escada e o interrompeu. Na próxima vez, ele cuidou de puxar a escada para cima, logo depois que subiu. Uma dica muito útil para nós. Seria bom se você, de fato, pudesse puxar completamente a escada para cima de forma que nem o diabo e nem o mundo pudesse invadir sua privacidade secreta. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Escolha então o melhor tempo e lugar para que suas orações não sejam impedidas. Cuidados mundanos são frequentemente e os mais perniciosos impedimentos à oração. Um cristão deveria ser o homem mais cuidadoso do mundo e, mesmo assim, não ser ansioso. Você entende esse paradoxo? Ele deveria ser cuidadoso para não pecar, mas para com os outros assuntos, ele deveria colocar a sua ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de vós, como está em 1 Pedro 5:7. Receber tudo das mãos de Deus e confiar tudo nas mãos de Deus é um caminho feliz de se viver e muito útil à oração. Será que seu mestre não lhe contou dos pássaros e dos lírios? Seu Pai Celestial os alimenta e os veste. Não irá Ele te vestir? Buscai primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, como está em Mateus 6,33. A fé dá paz e a paz deixa a alma pura para a oração. Mas quando a ansiedade vem, esta confunde a mente e tira o coração das súplicas. Um coração entupido de ansiedade é como um homem tentando nadar com roupas pesadas. Ele deve tirá-las se espera nadar até a praia. Muitos marinheiros cortaram suas roupas aos pedaços porque eles pensavam que iriam afundar se não as cortassem. Desejaria que muitos cristãos se rasgassem dos excessivos compromissos mundanos, pois eles têm uma tal massa de ansiedade sobre si que mal conseguem manter suas cabeças sobre a superfície da água. Ó, por mais graça e menos preocupação, mais oração e menos fardos, mais intercessão e menos especulação. Dessa maneira, orações são tristemente impedidas. Prazeres terrenos, especialmente aqueles de tipo duvidoso, são o pior tipo de impedimentos. Alguns adeptos toleram entretenimentos os quais não têm certeza que são consistentes com a oração. Eles lembram as moscas que mergulham no mel até que grudem suas asas e pernas e não conseguem mais voar. Me lembro uma vez de ler uma oração para ser feita pelo cristão que chega em casa depois do teatro, uma prece para o santo ao retornar das corridas e uma oração para uma moça cristã depois de retornar do baile. Claro que essas foram escritas sarcasticamente e eram, de fato, uma farsa desmedida. Como você pode chegar em casa de uma frivolidade e pecado e então olhar para a face de Jesus? Como podem as modas do mundo serem seguidas e a comunhão com Deus ser mantida? Você não pode rolar no lamaçal e depois se aproximar com roupas limpas ao trono da misericórdia. Como você pode vir diante do trono de Deus com petições quando você acabou de desonrar o nome do Altíssimo? Ó cristãos, guardem-se de tudo que é duvidoso quanto à sua pureza ou mesmo sua conveniência. Tudo aquilo que não é da fé é pecado, como está em Romanos 14:23, e irá impedir suas orações. Além disso, orações podem ser impedidas igualmente por tristezas mundanas. Alguns dão lugar à tristeza tão extremamente que não podem orar. As lágrimas do lamento rebelde molham o pó da oração de forma que um cristão não pode enviar seus desejos em direção ao céu como ele deveria. A tristeza que impede a oração de um homem é uma ampla rebelião contra a vontade de Deus, é não aceitar que o sofrimento, a tristeza e a decepção invadam a nossa vida como Deus determinou.
Nosso Senhor estava cheio de tristeza até a morte, mas então ele orou. Não por isso ele orou. É correto ficar triste, pois Deus planeja que as aflições sejam algo pesaroso e não alegre. Mas quando a tristeza é justa, esta irá nos levar à oração verdadeira, não nos expulsar dela ou nos impedir dela. E quando nós encontramos a tristeza na perda de um filho amado ou na ruína de nossa propriedade, impedindo nossas orações, penso que deveríamos dizer a nós mesmos: agora eu tenho que orar, pois é errado que eu seja tão rebelde contra meu pai para recusar pedir todas as coisas de suas mãos. Você acharia que seu filho teria um comportamento muito mau se, porque ele não teve as coisas do jeito que ele queria, ele se recusasse a lhe pedir qualquer coisa e andasse pela casa fazendo cara feia? Porém, muitos pranteadores agem dessa maneira. Nós poderíamos nos simpatizar profundamente com sua tristeza, mas nós não devemos deixar passar seus resmungos, pois a tristeza do mundo opera a morte, como está em 2 Coríntios 7:10. E isto é inadequado para um filho de Deus. Com toda a sua dor dobrada ao pó pela aflição, ainda assim, como seu Senhor e Mestre, clame: não seja como eu quero, mas como tu queres, como está em Mateus 26:39. E então suas orações serão ajudadas e não impedidas. Existem casos onde a oração é grandemente impedida por um mau temperamento. Não sei onde isso será aplicado, mas onde quer que o seja, acredito que isso será fixado em você. Você não pode habitualmente falar com grosseria com servos e crianças. Você não pode se unir em uma grande contenda ou em pequenas discussões e então ir orar com poder. Não posso ser efetivo em oração se eu sinto ódio no meu coração, contrariedades, aborrecimentos que tomam o meu humor. E acredito que nem você pode fazer isso também. Levante-se e vá resolver a situação antes que você tente falar com Deus, pois a oração de homens irados faz Deus se irar. Você não pode lutar com o anjo enquanto você está sob o poder do demônio. Apelo para suas próprias consciências. Vocês deverão ser juízes, não é mesmo? Este foi um bom conselho da parte do nosso Senhor. Deixa ali diante do teu altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5:24. Se isso não for feito, o sacrifício não pode ser aceito. Nem vejo como você pode ousar oferecê-lo. Ouvi falar de 2 bons homens que tinham uma afiada divergência entre si nos negócios. Não sei quem foi o culpado, talvez nenhum dos dois, pois eles devem ter tido um desentendimento. Um deles, ao caminhar para casa, muito contrariado, viu o sol se pondo e a passagem veio a ele: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele pensou: voltarei e pedirei desculpas, pois acredito que falei muito fortemente. Ele começou a voltar ao escritório do seu amigo e no meio do caminho este homem o encontrou fazendo a mesma coisa. Felizes crentes esses por serem tão atentos ao ensino do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. É certo que a ofensa virá, mas benditos são aqueles que são os primeiros a removê-la. Ai daqueles homens de tal maneira que não podem fazer isso, mas guardam rancor até que este apodreça e encha toda a sua vil natureza com os seus odores. Certamente, eles não podem esperar serem ouvidos em oração, enquanto hostilidades são sepultadas e poluem suas almas. Esforcem-se, queridos amigos cristãos, o mais que puderem, para sempre que estiverem irados, não pecarem. Isso é possível, pois está escrito: irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26. Um homem que não tem ira dentro de si mal pode ser um homem, e certamente não é um bom homem. Pois se ele não pode estar irado contra o pecado, não está apaixonado pela glória de Deus. Dizem de alguns que eles são macios como um sapato velho, e geralmente eles não valem mais do que este objeto. A ira contra a injustiça é correta, mas a ira contra a pessoa que se degenera em desejar que esta seja machucada é ira pecaminosa e apaga com efeito o fogo da oração. Nós não podemos orar por perdão a não ser que perdoemos as ofensas que outros cometeram contra nós. A oração pode ser impedida, terrivelmente impedida na verdade, de 3 formas. Se nós desonramos ao Pai ao qual nós oramos, ou ao Filho através do qual nós oramos, ou ao Espírito Santo pelo qual nós oramos. Digo que nós podemos desonrar o Pai. Isso pode ser feito pela inconsistência do viver,
Se os filhos de Deus não são obedientes à vontade do Pai, eles não podem se surpreender se encontrarem dificuldades a orar. Você não pode derramar o seu coração adequadamente, a não ser que acredite em seu Pai Celestial. Se você tem pensamentos desagradáveis sobre Ele, se você tem um coração frio a Ele e falta de reverência pelo seu nome, se você não acredita que naquele grandioso e disposto coração, o qual está pronto para abençoar você, a sua falta de amor, fé e reverência irão estrangular suas orações. Quando o homem está completamente em união com o grande Pai, quando Abba Pai é o espírito de sua alma, quando ele fala com Deus como o único no qual ele coloca sua confiança e cuja vontade ele se submete alegre e perfeitamente, quando a glória de Deus é o prazer da sua alma, então ele está em um terreno vantajoso para a oração e ele irá ganhar o que deseja de Deus. Mas se ele não é assim com Deus, suas orações irão cambalear muito dolorosamente. Irmãos e irmãs, se estamos em uma posição errada com Jesus, através de quem devemos orar, se nós temos alguma medida de justiça própria, se sentimos prazer em nós mesmos e esquecemos do nosso amado, se pensamos que podemos triunfar sem o Salvador e se, portanto, nós oramos como fariseus satisfeitos em si mesmos, nossas orações serão impedidas. Se nós não somos como o Salvador, se não fazemos dele nosso exemplo, se não tivermos nada do seu espírito amoroso, se acima de tudo nós o crucificamos novamente e o envergonhamos abertamente, e se nós somos ingratos pelas bênçãos que já recebemos, nossas orações serão impedidas. Você não pode apelar na corte se você brigar com o seu advogado. Se suas orações não forem tomadas pelas mãos do grande intercessor e oferecidas por ele em seu lugar, você não terá chances para o exercício sagrado. Então, novamente, sem o Espírito Santo, não existe uma única oração que Deus aceite. Somente aquelas que o Espírito primeiramente escreve dentro de nossos corações. Oração verdadeira não é tanto nossa intercessão, como é o fato de o Espírito de Deus criar intercessões em nós. Agora, se nós entristecemos o Espírito, ele não nos ajudará a orar. E se nós tentarmos orar por algo que é contrário à santa, graciosa e amorosa natureza do Espírito Santo, não podemos esperar que ele nos possibilite a orar em contradição à mente de Deus. Tome cuidado para que você não aborreça o Espírito de Deus de nenhuma forma, especialmente por fechar os ouvidos para suas advertências gentis, seus chamados amorosos, suas diligentes súplicas, seus tenros requerimentos. Pois se você é surdo para o Confortador divino, ele irá ser mudo para com você. Ele não irá ajudá-lo a orar se você não se render a ele em outras áreas. Então, queridos amigos, estabeleci para vocês de uma maneira rápida algumas das formas nas quais a oração pode ser impedida. Que Deus conceda que nenhum de nós possa ser derrotado por elas, mas que nós possamos ser guardados de tudo aquilo que pode arruinar nossas orações. Agora necessito de sua mais diligente atenção para a parte mais importante de todas, na qual devo me esforçar para ser breve. Nós podemos ser impedidos na efetividade de nossas orações. Nós podemos orar, mas mesmo assim, nossas orações podem não ser ouvidas. E deixe-me aqui introduzir uma nota. O Senhor ouvirá a oração de qualquer um que pedir por sua misericórdia através da mediação do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca despreza o choro do contrito. Ele é um Deus pronto para ouvir todos aqueles que o buscam e buscam reconciliação. Mas a respeito de outros quesitos, é verdade que Deus não ouve os pecadores, isto é, enquanto eles permanecem pecadores que não foram convertidos. Ele não irá conceder seus pedidos. De fato, se fosse assim, isso os encorajaria a continuar em seus pecados. Se eles se arrependerem e clamar por misericórdia, através de Jesus Cristo, ele ouvirá seu clamor e o salvará. Mas se eles não forem primeiramente reconciliados com ele, suas orações são sopros vazios. Um homem considerará o pedido do seu filho, mas ele não escuta estranhos. Ele irá escutar seus amigos, mas não seus inimigos. Não é correto que a chave dourada que abre os baús dos céus deva ser encontrada nos cintos do rebelde. Mas ainda, Deus não escuta a todos os seus filhos igualmente, ou em todo o tempo. Não é todo crente que é poderoso em oração. Leia o Salmo 99.
E se me lembro bem, você encontrará palavras como essas: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvens lhes falava. Eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Salmo 99, 6 e 7. Sim, ele os respondeu, Moisés, Arão, Samuel. Ele os respondeu, pois eles guardaram seus testemunhos. Quando filhos de Deus percebem que suas orações não obtêm sucesso, eles deveriam buscar e logo descobririam uma razão pela qual suas orações foram impedidas. Primeiro, deve haver um viver santo no crente se suas orações obtiverem um grande sucesso com Deus. Escutem, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Note as características de um homem justo. Ouça o nosso Salvador em João 15,17. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Existe um se ali. Se você não faz a vontade de Cristo, Ele não irá fazer a sua vontade. Isso não tem relação com a lei, não tem nada relacionado com a lei, mas é a regra do Evangelho de Cristo de que a obediência tenha por recompensa o poder na oração. Assim como você faz com seus filhos, você tem uma disciplina sobre eles. Você não os expulsa ou os dá à polícia por eles agirem mal, mas você tem formas de castigar os teimosos e recompensar os obedientes. Você não se apressa para conceder os pedidos daquele menino intratável. De fato, você nega seus pedidos. Mas aquela outra querida, gentil e amorosa criança só tem que pedir para receber. Esta é a disciplina correta. Esta é tal como o que Deus exercita conosco. Ele não joga fora seus filhos quando estes pecam e os nega completamente, mas ele os castiga em seu amor. E um dos seus castigos é desconsiderar suas orações. Se nós compararmos o orar com o atirar com arco e flecha, você deve limpar sua mão ou não conseguirá atirar, pois este arco se recusa a ser dominado por mãos poluídas por pecados não arrependidos. A bênção geral é descrita: o desejo dos justos será concedido. Provérbios 10, 24. Não o desejo dos ímpios. Primeiramente, lave-se na fonte da graça da reconciliação e tenha seu coração purificado pelo Espírito Santo, ou então você não terá sucesso na oração. Se alguém me falasse de um homem que Deus responde grandemente pela oração e então me informasse que ele vive em pecado grosseiro, eu não acreditaria em tal coisa. É impossível para Deus auxiliar um criminoso professo do Evangelho, garantindo a ele sucesso em oração. O cego que Jesus curou disse verdadeiramente: ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. João 9,31. Em adição à obediência, deve haver fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tiago 1:6. A fé obtém promessas, incredulidade sai de mãos vazias. O Senhor pode dar uma bênção para aquele que duvida, mas a promessa é mais do que isso, e o incrédulo não tem direito de esperá-la. A oração que tem mais proveito com Deus é a oração daquele que crê que Deus o ouvirá e daquele que, portanto, pede com confiança. Em uma palavra, a fé é o arco da oração. Você deve tomar posse do arco ou não pode atirar. E quanto mais forte é o arco, mais longe você pode atirar a flecha. E maior a realização que você pode fazer com isso. Sem fé é impossível agradar a Deus em oração ou em qualquer outra coisa. Fé é a própria coluna vertebral, tendão e músculo da intercessão. Em terceiro lugar, deve haver desejos santos, ou então a oração será um fracasso. E esses desejos devem estar fundamentados na promessa. Se você não encontrou que Deus prometeu uma bênção, você não tem o direito de pedir por isso e não possui nenhuma razão para esperar por isso. Não tem valia pedir dinheiro para um banqueiro sem possuir um cheque. No caixa, eles não te conhecem. Eles conhecem a promessa de pagar em troca do cheque. E se você o apresentar, receberá a quantia.
Você deve trazer as próprias promessas de Deus ao trono de misericórdia, o qual é o balcão do banco divino, e você obterá o que precisa, mas somente deste jeito. Observe então que a fé é o arco e o desejo forte é como a corda em qual a flecha será lançada para cima. Nenhuma flecha é lançada para o céu, a não ser aquela que desceu do céu. Cristãos tomam suas flechas da aljava de Deus, da palavra de Deus, e quando eles as atiram, o fazem com isto em seus lábios: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, como está no Salmo 119, 49. Então, a oração bem-sucedida é o desejo de um santo coração sancionado pela promessa, pela palavra de Deus. Orações verdadeiras são como aqueles pombos-correios que acham seu caminho de volta tão bem. Elas não podem falhar em ir para o céu, pois do céu elas vieram na revelação da sua palavra, da palavra de Deus. Elas só estão voltando para casa. Além disso, se a oração é para ser efetiva, deve haver fervor e urgência. Está escrito: a oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos, como está em Tiago 5,16 na versão King James. Não é a oração meio viva e meio morta do mero cristão nominal, não a oração daqueles que não se importam se recebem a resposta ou não. Deve haver diligência, intensidade, o derramar do coração diante de Deus. A flecha deve ser colocada na corda do arco e o arco deve ser puxado com toda a nossa força. O melhor arco não tem serventia nenhuma se não for puxado. E se você puxar o arco da fé e atirar no alvo que está lá no céu, você obterá o que deseja. Você só tem que se decidir se realmente quer tal coisa, mas com um único limite: faça-se a vontade do Senhor, como está em Atos 21:14, e você terá sucesso. Deve haver, em seguida, um desejo pela glória de Deus, pois este é o próprio alvo, e se nós não atirarmos na direção disso, a flecha não acertará coisa alguma. Nós devemos diligentemente desejar o que nós buscamos, porque cremos que o que pedimos irá glorificar a Deus. Se nós vivermos completamente para Deus, nossas orações irão andar lado a lado com seus propósitos, e nenhuma delas irá cair no chão. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração, como está no Salmo 37, 4. Nós devemos também ter uma esperança santa, ou iremos impedir nossas orações. Aquele que atira deve observar para enxergar aonde sua flecha vai. Nós devemos direcionar nossas orações a Deus e olhar para cima. Com os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo em todas as coisas, nós devemos olhar para ter sucesso através dos méritos do Redentor. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5,15. A presunção na oração atira com o arco da autoestima, não pela glória de Deus, mas pela gratificação do ego, e assim ela falha. Alguns têm a ideia de que se eles pedirem aquilo que gostam para Deus, têm a certeza de que irão receber. Mas primeiramente eu perguntaria: quem é você? Segundo, o que é que você almeja alcançar? E terceiro, que direito você tem de esperar isso? Essas perguntas devem ser claramente respondidas, ou de outra forma, a oração será um insulto a Deus. Gostaria que alguns crentes que oram sobre coisas temporais fossem um pouco mais cuidadosos na forma como agem. Quando eles entram em dificuldades e confusão por sua extravagância, será que eles esperam que Deus os tire de lá? Lembro-me de escutar a uma observação feita pelo bom senhor Miller, de Bristol. Em uma reunião de oração, ele leu uma carta de uma irmã que o agradecia por um presente de 20 libras, o qual havia chegado providencialmente, pois ele devia o aluguel da metade do ano. O Sr. Miller fez a observação seguinte: sim, nosso irmão deveria estar grato, mas eu irei escrever-lhe e lhe dizer que ele não deveria dever a metade de um ano em aluguel sem estar preparado para pagar, e que ele está agindo com tolice e sem justiça por não ir até o dono e resolver a situação. Quando aluguei minha casa, disse: esta é a casa de outra pessoa, sou obrigado a pagar o aluguel. E então, semana após semana, à medida que usava a casa, eu separava a porção semanal que deveria pagar. Eu não gastava este dinheiro e no fim de um trimestre esperava que o Pai Celestial me enviasse mais. Isso é moralidade sadia e senso comum, e oro para que vocês tenham isso. Ore de todas as formas,
mas não deva nada a ninguém. O pão de cada dia é para ser orado, mas especulações que podem lhe envolver em ruína ou fazer-lhe ganhar uma fortuna não foram mencionadas na oração de Jesus. Se você vai para a jogatina, desista logo de orar. Sobre transações honestas, você pode orar, mas não misture o Senhor com suas empreitadas. Foi pedido a mim que orasse por um jovem homem que perdeu seu emprego durante uma fraude, para que ele arranjasse outro lugar para trabalhar. Mas em vez de fazer isso, eu sugeri que ele deveria por si mesmo orar para que ele fosse mais honesto. Outro que está numa incrível dívida quer que eu ore para que ele obtenha ajuda, mas eu sugeri que ele deveria deixar que seus credores recebessem uma parte do que tinha até que não lhe sobrasse mais nada. Não irei pedir para o meu Deus o que não poderia pedir a um homem, a nenhum homem. O se aproximar ao trono da misericórdia é um terreno santo. Não brinque com isso ou faça disso uma oportunidade para pecar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites, diz Tiago 4,3. Se nós andamos na contramão com o Senhor, Ele irá andar contra nós. E digo a todo homem e mulher aqui que está em apuros e que são cristãos, tome o caminho certo nisso. Faça a coisa certa. E se isso o trouxer aflição, suporte isso como um homem. E então vá ao Senhor e diga: Senhor, eu escolhi por sua graça um caminho correto e honesto. Agora, ajuda-me. E Ele irá. Deus nos conceda a graça, como cristãos, a andar com Deus no poder do seu Espírito, descansando somente em Jesus, e que Ele faça a cada um de nós poderoso em oração. Um homem a quem Deus ensinou a orar poderosamente é um homem que possui a mente do Senhor, e é a mão de Deus movendo-se no meio dos homens. Quando ele age, Deus age nele. Ele deve, contudo, ser cuidadoso e vigilante, pois o Senhor é um Deus ciumento, e mais ciumento com aqueles que Ele mais ama. Deus lhes conceda, irmãos e irmãs, andarem humildemente com Ele e a viver perto de si, para que as suas orações não sejam impedidas. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come